Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos dar sequência ao vídeo 216 e também a mensagem, né? A qual nós estamos tratando. Todas as almas encontram o meio que os seus desejos reclamam. É natural nesses planetas mais elevados, né? No grau evolutivo que já alcançaram. E hão de viver nos mundos sonhados, unidos aos seres que estimam. Olha que maravilha. Você vivendo naqueles mundos que você sempre sonhou, ao lado daqueles que você muito os amou. Não há nada melhor que tudo isso. É óbvio que nós não podemos, assim, generalizar, porque o processo é muito complexo, mas também podemos dizer que é um processo inevitável. Porque todos hão de passar-se por esta fieira, mais cedo ou mais tarde. Mas também aí encontrarão os prazeres, os sofrimentos que o seu passado gerou. Então, neste grau, neste nível evolutivo, o ser ainda traz com ele, nos arquétipos, todo aquele processo pecaminoso, não que interfira na situação a qual ele se encontra, mas podendo dizer assim que é um registro que ele ainda não conseguiu se livrar-se dele, não conseguiu se libertar, você entende? Para você ver como são as coisas. Em dado momento, devido à falta de bom senso, nós metemos os pés pelas mãos, não é verdade? Mas como nosso querido amigo Emmanuel mesmo nos disse um dia, quanto tempo não levamos para reparar alguns instantes de deslizes, alguns segundos, queridos irmãos. É preciso dizer que existem armas de fogo que, dependendo do local onde você se encontra, ao apertar o botão, não só você se desintegra, como você leva com você no processo desencarnatório
centenas de pessoas. Nesse caso, estamos falando a respeito dos homens bomba. Que tristeza! Que tristeza! Não é verdade? Então, esses irmãos, quantos milênios eles não gastarão para reparar esse instante que ele apertou a bomba, que ele apertou ali o gatilho, o detonador. Quantos milênios! Por isso que nós temos que raciocinar. Nós temos que raciocinar antes de pensar. Nós temos que raciocinar antes de pronunciar qualquer coisa. Nós devemos raciocinar antes de desejar qualquer coisa. Porque as coisas não são lá como muitas pessoas imaginam. Nossas concepções e nossos sonhos seguem-nos por toda parte. Olha só que interessante. Nossas concepções, nossos sonhos, né, nos seguem por toda parte. Onde quer que nos encontremos, ali todo aquele arquétipo conosco se encontra. Porque tudo está na nossa consciência. Tudo registrado no nosso eu. É aí que mora a diferença. Nós podemos nos esconder de alguém. Nós podemos mudar de país se quisermos. Enfim, nós podemos mudar de planeta. Nós podemos nos esconder da humanidade em Marte. Mas jamais conseguiremos nos esconder de nós mesmos. Porque não é importante você se preocupar. Espera lá. Não é importante, não é tão importante você se preocupar através do proselitismo em querer reformar o próximo. Você tem que se preocupar através da tua transformação moral, reformar a si próprio, para que o exemplo fique e que o próximo, vendo a tua transformação, ele opte também pela transformação íntima. Então você observa que não adianta você fugir. Onde quer que você se encontra, onde quer que você vá, você sempre estará acompanhada por você mesmo. Nossas concepções, olha, veja bem, eu vou repetir. E nossos sonhos seguem-nos por toda parte.
no surto dos seus pensamentos e no ardor de sua fé, os adeptos de cada religião criam imagens nas quais supõem reconhecer os paraísos entrevistos. Depois, pouco a pouco, se apercebem de que essas criações são fictícias, de pura aparência e comparáveis a vastos panoramas pintados na tela ou a fresco imenso. Observemos, queridos irmãos, a ilusão, a fantasia, o equívoco, os quais muitos seres nestas situações se encontram. Ouvem o pastor dizer de uma forma, ouve o padre dizer de outra forma. Nunca se preparam e nunca foram preparados. Mas, como já foi dito, nada melhor que, ao se deparar com a situação, o indivíduo mesmo constate a veracidade mediante ao processo ilusório que lhe foram embutidos na mente através de lavagens cerebrais. Por isso que a doutrina dos espíritos remontam à causa. E os adeptos sinceros desta ciência não correm este risco em momento algum de sofrerem grandes desilusões, frustrações, decepções, de forma alguma. Porque a doutrina dos espíritos remontam à causa. Prepara o indivíduo antes, durante e após. De forma que quando o indivíduo retorna à pátria espiritual, aquele justo, por excelência, é óbvio, ele não se deixa enganar. Ele não permite ser mistificado. Porque ao retornar à pátria espiritual, depara ele com a realidade. Chega sabendo, porque aprendeu quando
no corpo físico se encontrava. É a mesma coisa que um profissional. Eu não sei se você consegue me entender de acordo com esse meu raciocínio. Um profissional, por exemplo, um garçom, ele é convidado a uma outra cidade, um restaurante, lá trabalhar. Ele não vai sentir dificuldade alguma. Porque ele já conhecia aquela matéria. Ele apenas teve que se adaptar ao novo sistema. Mais uma vez, o princípio o mesmo, dando apenas sequência naquilo que ele já havia aprendido. Eu não sei se você consegue entender, mas nós temos que raciocinar. Aprendem, então, a desprender-se deles e aspiram a realidades mais elevadas, mais sensíveis, sob nossa forma atual e no estreito limite de nossas faculdades. Não poderíamos compreender as alegrias e os arroubos reservados aos espíritos superiores, nem as angústias profundas experimentadas pelas almas delicadas que chegam aos limites da perfeição. É inimaginável. Por isso que existe o ditado: não sabemos como e onde vive os anjos. É óbvio que não existe anjos. Isso é mitologia. Mas, por falta de termo, nós temos que usar certas frases para ficar mais compreensível. Não é verdade? Mas como não magnífico, depois que o ser despoja de todos esses cacoetes, desses vícios, dessas manchas vampirescas, dessa animalidade, desse primitivismo, e que se deparam com estas regiões celestes. A beleza está por toda parte. Só os seus aspectos variam ao infinito, segundo o grau de evolução ou depuração dos seres. Olha que maravilha. A beleza está por toda parte. Só os seus aspectos variam ao infinito. Ao infinito.
É de extrema importância que entendamos isso. Por todo o infinito variam os aspectos. Então, quanta coisa não há que ainda desfrutaremos, sabendo que nos encontramos num lago estreito e que ainda não tivemos a oportunidade de deixar esse lago com o peixinho vermelho de André Luiz, que na verdade não é de André Luiz, é uma história que ele narrou, só que não me é autorizado dar mais detalhes. Mas nós ainda nos encontramos ainda naquele lago. Ainda não saímos como peixinho de André Luiz. Ainda não buscamos novos parâmetros. Desconhecemos a imensidão. Mas um dia havemos de deparar com tudo e ficaremos pasmos. Esta é a realidade. O espírito adiantado possui fontes de sensações e percepções infinitamente mais extensa e mais intensas do que as do homem terrestre. É natural, porque tudo se expande, tudo se alarga. O conhecimento se multiplica milhões de vezes. Penso, logo lá me encontro. É óbvio que ainda são seres limitados. Mas perante todos nós, não podemos deixar de dizer que os nossos irmãos, nessas condições, encontram-se numa situação, num estágio muito avançado. Devemos sentir inveja? Jamais. Devemos agradecer ao Criador, não só por eles existirem, como também por nos trazerem consolos magníficos que em nosso eu se registra para nunca mais deixar de existir. Só depende de nós, queridos irmãos, e de mais ninguém. Raciocine para você ver. Trabalhe o teu eu. Procure hoje ser melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Não desperdice oportunidade.
que naturalmente você galgará com maior facilidade, com maior tranquilidade, todos os obstáculos. Vamos para o próximo vídeo.